Obrigado, presidente Paulo Paulera. Obrigado, doutor Renato Pupo, vereador, pelo convite. Obrigado à casa pela oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre o direito das pessoas deficientes. A Lígia falou bastante sobre os autistas e é uma crise muito aguda mesmo na nossa cidade, mas vejam só, a necessidade deles é legítima, a necessidade deles é imediata, a necessidade deles é premente mesmo. Os autistas sofrem demais no poder público aqui da nossa cidade. Mas as pessoas com deficiência não são só os autistas. Existem os cadeirantes, existem as crianças e adultos com paralisia cerebral, existem as pessoas com deficiência visual, existem as pessoas com deficiência auditiva, existem as pessoas com deficiência intelectual múltipla, os ostomizados e os amputados. Tudo isso é pessoa com deficiência. Tudo isso é responsabilidade do poder público. Tudo isso é responsabilidade do Estado, município, Estado lato sensu. Tá? São vários os direitos previstos e a gente não precisa inventar nada nessa casa. A gente não precisa tirar coelho da cartola aqui, senhor presidente. Existem outros diplomas legais de outros entes que trazem bons textos, que trazem bons textos legais práticos de aplicação imediata no município. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, por exemplo, uma lei federal que deve ser de conhecimento de todos. Lá se fala sobre barreiras arquitetônicas, direito à educação, direito ao transporte, direito ao lazer, lazer daquelas crianças que estão lá, lazer daquelas famílias que estão ali agora. Essas famílias também merecem, também têm direito ao lazer. O poder público fornece lazer na cidade das crianças, para muitas crianças. Tem o dia das crianças autistas na cidade da criança? Tem o dia das crianças com paralisia cerebral na cidade das crianças? Existe algum modelo da municipalidade para que essas pessoas acessem lazer? Na área da saúde, medicamentos. Quantos medicamentos faltam para essas pessoas? Pessoas com deficiência, pessoas autistas, que sofrem muitas vezes convulsão, senhor presidente, por falta de medicamento. Crises epiléticas, crises agressivas, crises autoagressivas, em que as crianças muitas vezes se mutilam por falta do medicamento. É a realidade dessas mães que vêm aqui com toda a força falar com postura, com firmeza, com vontade na palavra. Elas sim sabem, quando põem energia no microfone aqui, tudo que está sendo dito. Tratamentos hospitalares, órteses, home care. Existem pacientes com deficiência, existem pessoas com deficiência que não conseguem se locomover até as instituições hospitalares, até as instituições de saúde. É o home care, pessoas amputadas, pessoas acamadas, pesadas, que muitas vezes não têm nenhum amparo da municipalidade, nenhum amparo do Estado. E muitas vezes, senhor presidente, muitas vezes, doutor Renato, qual é a saída? A saída é judicializar, vocês sabem bem disso. Vai judicializar, vai para o judiciário, vai para os juízes daqui da comarca. E muitas vezes aquela família fica com a pecha, de judicializadora, de briguenta, quando na verdade só busca no judiciário o que não foi reconhecido pelo próprio poder público. O judiciário não cria direitos, o judiciário apenas reconhece. Nós temos aqui vários parlamentares advogados, sabem muito bem o que eu estou falando. O judiciário só reconhece o direito, e essas pessoas têm que ir lá contra o nosso município. E é bom que elas vão mesmo, porque é assim que elas podem contribuir para que uma municipalidade execute os direitos dessas pessoas. Ostomizados correm atrás de bolsas de ostomia, bolsas de colostomia. O que é um ostomizado sem a bolsa de colostomia? Precarizado, dentro de casa. Educação, material adaptado. A lei já fala de material adaptado. A lei já fala de estrutura escolar adaptada. Não precisa inventar nada. Chega numa escola, não tem a rampa para uma criança com dificuldade de andar. Uma criança com, nem precisa ser necessariamente um cadeirante, mas com alguma dificuldade de locomoção. Professores capacitados, não, a Lígia já falou aqui, são crianças cuidando de crianças. Estagiárias de 14, 15, 16 anos, cuidando de autistas, de crianças com paralisia cerebral, crianças com síndrome de Down e vários outros diagnósticos. Uma criança cuidando de outra com essa necessidade.
em que se busca um entendimento, uma formação especializada, e o que a gente tem do poder público é justamente o contrário. É justamente o contrário. Quando não, e vocês já devem ter ouvido, doutor Renato, Pedro Roberto, João Paulo, todo mundo já deve ter ouvido aqui o seguinte, ó, a escola liga para a mãe, às vezes 15 minutos depois, 20 minutos depois que a criança chegou na escola, e liga e fala, ó, vem buscar porque ele teve uma crise, vem buscar porque ele está agressivo, vem buscar porque ele não está bem. Não é responsabilidade da mãe ir lá buscar e voltar para dentro de casa e o filho continuar sem estudar. É obrigação da escola se capacitar para manter aquela criança lá dentro. Ela precisa se socializar, ela precisa se alfabetizar, ela precisa de um monte de coisa que tem ali dentro. Acompanhantes especializados, a mesma coisa, não tem. Programa de ensino individualizado de acordo com a necessidade da criança, não tem. Não foram poucas as vezes, doutor Renato, que no meu trabalho vi mães me mandando o caderno do ano letivo da criança com rabiscos, coisas de que, olha, fica rabiscando aqui, criança, enquanto o resto da turma estuda. Por quê? Por que essa discriminação? Por que esse tolimento do direito dessa criança? Por que condenar essa criança a não ser alfabetizada? Por quê? Por que um caderno em branco de uma criança com deficiência? Por quê? Não tem razão, não tem nada que justifique essa conduta. Nada. É o tempo que passou, é realmente colocar aquela criança numa condição pior ainda, é colocá-la como vítima mais ainda, é condená-la a ser mantida, às vezes, em cárcere privado dentro de casa, porque a família já está esgotada desse convívio, esgotada. Transporte adaptado para essas pessoas, pessoas com deficiência, pessoas autistas, pessoas com mobilidade reduzida. O município não tem isso. O município não tem isso. Alternativas de mobilidade urbana. Não faz muito tempo estive numa TV daqui da cidade falando sobre corte de linha de ônibus, onde cadeirantes precisavam daquela linha, lá na Zona Sul. Para que isso? O cadeirante agora tinha que se deslocar 8 ou 9 quadras para pegar o próximo ponto onde passava o ônibus com acessibilidade com rampa, presidente. É muito. Sinalização adaptada nas calçadas, semáforos adaptados. O cego não sabe que hora ele pode atravessar. Ele precisa saber, essa sinalização precisa existir na cidade. Bom, dentro do tempo que foi concedido, e fico feliz por ter conseguido passar por vários aspectos aqui, lógico que não era o objetivo esgotar o tema todo, mas o que precisa, o que eu vejo na municipalidade, e não vejo só como advogado, vejo como pai de criança com deficiência, com 9 anos. Tive aqui na audiência pública com o João Paulo, com o doutor Renato, e fui falar de estabelecimentos comerciais que não têm acessibilidade, e pude mostrar que nós, como pessoas, famílias com deficiência, somos consumidores, somos pagadores de impostos, mas naquele momento nem era a questão. Somos consumidores e consumimos bastante. E consumimos serviços de saúde, consumimos serviços de transporte, consumimos serviços, restaurante, etc., vários serviços que a cidade oferece. Merecemos ser respeitados, merecemos. O que falta nessa cidade é uma política pública que realmente esclareça, ponha na ponta da língua quais são os direitos dessas pessoas, para as próprias pessoas saberem, porque não é difícil, no meu trabalho, eu ser buscado por pessoas que simplesmente querem saber qual é o meu direito, doutor. Qual é o meu direito? É obrigação do poder público dizer. Não vou me recusar nunca a dizer, mas é uma obrigação da política pública, deixar isso claro na cabeça de cada um que está aqui, deixar isso claro na cabeça de todos vocês aqui e do Poder Executivo. É o mínimo que a municipalidade tem que fazer, é levar informação de qualidade, levar informação honesta, levar informação transparente para essa população, que às vezes não consegue sair de casa nem para poder buscar uma cartilha dos seus direitos, porque vai deixar um deficiente desamparado no leito. Obrigado. Presidente. Ok. Vereador. Presidente, quero cumprimentar o Marcelo, sempre brilhante, agradecer por ter disponibilizado o seu tempo, quase que uma tarde inteira, pedir desculpa, hoje nós atrasamos um pouco aqui. É muito importante sua vinda aqui.
pelo regimento, você só pode voltar daqui a 6 meses. Eu gostaria que a cada 6 meses você viesse falar, para que as pessoas pudessem conhecer mais a respeito do direito. Se abordou muito bem a questão do ônibus, que o cadeirante tem que andar 8 quadras. Eu queria dizer do auxiliar em sala de aula. Eu, por 2 anos, presidi a comissão de educação desta casa, hoje presidida pelo Dr. Odélio. E eu me lembro que era reclamação constante das mães, não tinha um auxiliar específico para, por exemplo, aluno com transtorno do espectro autista, ou um aluno que requeresse uma atenção maior. E eu fui até a Secretaria de Educação, sabe o que a secretária me falou? Se a gente colocar um ajudante ou auxiliar ao lado dele, ele vai virar motivo de bullying. Ou seja, então deixa ele sem o direito dele. É um direito, mas para ele não sofrer bullying, deixa ele sem o direito. Em vez de ensinar as outras crianças a respeitar e a ajudar, não fazer bullying. Então eu acho que a nossa cidade precisa avançar muito nisso. Nessa audiência pública que você citou, você sabe, eu sou um ajudante da causa, eu estou sempre à disposição, sim, mas na sua presença eu pedi ao Israel que flexibilizasse por mais 50 dias esse prazo que venceu 10 de outubro, 120, pouco mais de 2 meses, pedi a ele que levasse até 31 de dezembro. Por quê? Para que as empresas pudessem se adaptar e o município não faz a sua parte. Aqui na casa é uma reclamação constante de que o município só autua, e não faz a sua parte. Nós vimos aqui hoje, o vereador Bruno Moura mostrou o bosque municipal, não sei se você já estava aí, com uma calçada intransitável, e o município autuando todo mundo. Então, nós estamos juntos nessa luta, conte com a gente aí, e nos abasteça com sugestões. Você é muito inteligente, muito preparado, tem muita coisa que não está ao nosso alcance, você sabe disso como advogado, tem muita coisa que depende, a iniciativa tem que ser do governo federal, tal, mas o que for possível legislar a nível municipal e for de iniciativa desta Câmara, estamos à disposição. Traga sugestões para a gente aí, para que a gente possa ajudar nessa causa. Parabéns e obrigado mais uma vez. Ok, vereador Peixão. Peixão pediu? E sim, tudo bem. Não parece, mas a gente presta atenção muito no que o senhor falou. Se olhar agora em todos os vereadores, cada um está com o seu celular. Mas pode apostar que cada um que está olhando o seu celular aí é situações de munícipe pedindo algum caso ou outro. Pode apostar. Sim. Eu paro todo o celular deles aqui, que é munícipe pedindo socorro para nós. Inclusive hoje, doutor, eu tenho um projeto de lei de minha autoria muito interessante para a sensibilidade. É o projeto número 1, 21/23, que as empresas possam obter certidão de acessibilidade independentemente de outra exigência, como regularização de alvará, construção ou habites. Então, é projetos interessantes para essa causa, tá bom? Obrigado. Parabéns pela causa levantada aí. Pela ordem, senhor presidente. Doutor Rilo. Agradecer ao doutor Marcelo, amigo de tanto tempo, estudei com o irmão dele na mesma sala. Mas eu falei bem, você viu? E mais uma vez, Marcelo, a tua fala é impressionante, assim como foi na audiência, uma fala completa, muito rica e pontua. Faz uma cobrança ao governo, independente de qualquer coisa, de um cidadão bem informado, que sabe do que está falando. E eu concordo com o Renato, eu acho que de tempos em tempos você poderia vir nessa casa atualizar, porque nós estamos numa luta para criar, para que a cidade de fato seja uma cidade de todo mundo, e a gente sabe que não é, e é um processo longo. Então eu quero te parabenizar, agradecer a tua presença e concordo com o Renato, acho que você tem que vir mais vezes aqui, não Obrigado. Só na tribuna, em outras comissões também. Ok. Agradecer, doutor Presidente, Marcelo. eu também queria fazer uma manifestação. Pois não. Eu queria parabenizar o Marcelo aí pela fala que ele pontua aqui. E Marcelo, na verdade, você faz um desabafo de alguém que vive essa situação no dia a dia, né? Eu também tenho um cunhado surdo e vejo a ausência de preparo que a cidade tem para essas políticas públicas. Isso já é uma cobrança reiterada aqui da maioria dos vereadores. E isso é toda a esfera, viu, Marcelo? Esfera estadual, municipal e federal, todos não têm nenhuma preocupação com pessoas que têm deficiências. Isso é em todos os governos. Tivemos um juiz federal, que você viu a fala dele, da onde foi tirado o dia do governo federal para poder bancar as montadoras de veículos aí, da onde foi tirado os recursos. Falou aqui naquela mesma audiência que você citou aqui. Então, eu queria me solidarizar com você,
dizer que realmente falta um enfrentamento da questão. As pessoas fazem com os nossos governantes, eles pegam e fazem com essas pessoas a mesma coisa que se faz com sujeira debaixo do tapete. Acho que a sua fala é primordial, parabéns pelo enfrentamento. Eu tenho um cunhado surdo, eu vivo essa situação que você vive também, e essa é a minha luta. Nós estamos aguardando aqui há 1 ano e meio uma resposta pelo terceiro Conselho Tutelar. Você viu aqui, presenciou a questão dos autistas em São José do Rio Preto, e você traz a questão dos deficientes. Sim. Então, nós precisamos enfrentar, essa é a palavra, todos os gestores, enfrentar de fato, tanto no município, quanto no Estado, quanto no governo federal. Tem que dar as mãos e ter um olhar de amor por essas pessoas, de inclusão. Isso não é favor, isso é inclusão. Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigado. Você sempre possa estar também conosco aqui na Câmara. Ok. Obrigado, doutor Marcelo. Seja sempre bem-vindo. Parabéns pela sua explanação. A Câmara está sempre aberta aí às discussões, um tema tão relevante, tá? Coloca à disposição aí. Um abraço. Obrigado.